E é isso aí, né? Estamos aqui na terceira parte. É como eu disse, a gente vai ali, eu vou ali gravar um vídeo, né? Para o YouTube, né? Para que ali a gente saia dessa introdução, né? A gente possa gravar um vídeo mais extenso, né? Quem tem paciência de escutar, de assistir, o irmão Klebs. Mas ali estaremos ali trabalhando ainda nessa área da cristologia, a doutrina de Cristo nas Escrituras. Né? Vamos lá. Desde o início do cristianismo, para encerrarmos esse vídeo, né? Desde o início do cristianismo, o crente sabe que a salvação só é possível mediante Jesus Cristo. A sua morte na cruz, a sua morte em nosso lugar. O seu sangue derramado, este é o fato central da doutrina apostólica. É notório na busca por Deus por parte da humanidade, que precisa reconhecer a sua dependência de Deus. De fato, o cristianismo perde a razão de ser a pessoa de Cristo. Portanto, estudar sobre Cristo é fundamental para o cristão. Tem essa parte aí também, viu? Se eu e você é um cristão, porque assim, eu não posso também só estar apontando, não. Eu também estou enquadrado aqui, eu também estou enquadrado, entendeu? Se a gente é um cristão, e a gente não estuda a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, quem gosta, né? Que isso aí é em partes. Tem gente que não gosta muito, tem gente que já gosta, lê livros, né? Livros sem ser da Bíblia, mas relacionado com a Bíblia, tirados da Bíblia, tá entendendo? Ali para fazer livros. Mas se você é um cristão, não estuda a palavra de Deus, não estuda a Bíblia Sagrada, então tá meio complicado, né? Tá meio complicado. Porque às vezes alguém precisa, entendeu? Ouvir uma palavra, alguém pergunta, quer tirar dúvidas. Certo que não vamos, assim... tem coisas que vão perguntar a nós que a gente não vai saber responder imediatamente, mas a gente pode falar, se a gente já tiver um assunto base, a gente pode dizer, não, mas eu vou estudar sobre esse assunto aí, viu? Tudo, e por aí vai. A gente tá aqui para ajudar uns aos outros, não é verdade? A gente tá aqui para se comunicar mesmo. Mas se você é um cristão, se eu sou um cristão, e não procuro estudar o Cristo, fundamental, estudar o Cristo, né? Da Bíblia, para entender cada vez mais o que Cristo quis dizer em sua palavra, revelou, é meio complicado, né? Um cristão que vive sem Bíblia, que vive sem ler. Não é só isso, né? Tem várias outras coisas que o cristão não pode viver. Um exemplo, sem oração, sem... Entendeu? Mas isso aí eu tô falando assim, né? De estudo também, né? De estudo. Se um cristão assim, ele se intitula cristão, diz que é cristão, mas não lê a Bíblia, não assim... pelo menos não se esforça para ler um capítulo, para ler 2 capítulos, para estudar um pouquinho de nada, ler um pouquinho, é complicado, né? Mas isso aí é a parte, cada um é cada um, e por aí a gente segue. Diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 18 e 20. Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 20, no caso, né? No caso é 18, 19 e 20. Revela a pergunta que tem mantido um debate em torno da pessoa de Jesus. Quem as multidões dizem que eu sou? E você o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Este texto revela a realidade que desde a vida terrena de Jesus se suscitou ao longo da história. Sobre a pessoa de Cristo, aí muitos testemunhos, seus milagres, seus ensinamentos, seu amor, sua ternura, seu cuidado, sua perfeição, suas preocupações, suas lutas. Porém, nem todos falavam de Jesus da mesma forma. Nem o viam em igualdade. A polêmica que a pessoa de Jesus suscitava nos coloca diante da pergunta que o próprio Jesus fez a seus discípulos. E vós? Quem dizeis que eu sou? Ou seja, né? É uma pergunta muito interessante, né? Aqui em Lucas, capítulo 9, versículos 18 e 20, a gente aqui explanando a palavra de Deus. Explanar é analisar, ver, estudar, pegar palavras, pegar letras, né? E etc. e tudo mais. Mas veja só que parte interessante que eu queria repetir aqui. Porém, nem todos falavam de Jesus da mesma maneira. Não é isso? Porém, nem todos falavam de Jesus da mesma maneira, né? A gente sabe, vê, entende quando a gente lê a Bíblia Sagrada. Nem Jesus, irmãos e amigos, né? Agradou a todo mundo, não é? Nem todos assim. Assim, quando eu digo essa parte, aí você pode me perguntar, mas Jesus ele veio agradar a todos? Assim, né? Ele veio da forma para falar
das Escrituras, para falar de Deus, para falar de si, né? Para o povo, tudo. Ele vê assim, de uma forma de agradar, para falar da palavra dele, mas repreendendo, falando a verdade, entendeu? E tudo, e etc. Mas só que todos se agradaram? Não, entendeu? Muitos ali, às vezes, queriam apedrejar quando estava ensinando, não é? Muitos ali... Mas a pergunta aqui, em fase nem ouviu em igualdade, porque nem todos viam ali em igualdade, né? Uns viam, assim, Jesus como fazedor de milagre, filho de Deus, mas uns viam... Tinha pessoas que xingavam Jesus, diziam coisas com ele, dizia que ele era um endemoniado, dizia que, entendeu? Dizia que ele blasfemava contra Deus, onde ali ele falava, veja só, a visão do povo ali, né? Com Jesus. Aí diz assim, nem o viam em igualdade. A polêmica que a pessoa de Jesus suscitava nos coloca diante da pergunta que o próprio Jesus fez a seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, a pergunta é essa para nós. Quem é Jesus? Para mim. Quem é Jesus? Para você. Né? Quem é Jesus assim para nós? Quando eu digo isso, estou perguntando para mim e para você. Quem é Jesus? Será que Jesus assim é um ser que a gente o respeita como um ser divino, que a gente tem para a nossa vida, que a gente quer segui-lo, quer seguir os padrões bíblicos, o padrão que ele deixou, né? É a bússola, né? A bússola a bússola do crente, né? E por aí. Mas a pergunta aqui é, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você, né? Como assim você... Quem é Jesus assim para você? Que você acha, que você pensa, que você analisa, que você lê a Bíblia, que você entende, né? Porque Jesus, eu vou dizer uma coisa, Jesus, ele não é qualquer um, ele não é qualquer um ser assim, não, ele não é qualquer pessoa, não, 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 não. Jesus, ele é um ser divino, é poderoso, nós entendemos pela Escritura, né? É um ser onipotente, onisciente, onipresente, né? Onipresença, sua presença, ela está aqui, mas lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, tudo, porque ele não se limita, ele pode estar em todos os lugares com o seu poder, né? Aí tem onipotente, que é todo poderoso. Aí tem onisciente, que conhece a mente, né? Todas as mentes. É interessante porque se tiver agora um exemplo, 1 milhão de pessoas, né? Clamando por ele, falando com ele, Jesus, ajude minha família. Aí eu tá dizendo, Jesus, me abençoe nessa área. Jesus, abre uma porta de emprego. Jesus vai me ajudando na área da família. Jesus, é interessante que ele não confunde a voz de ninguém. E veja quantas pessoas há no mundo, né? Não, e mesmo sem estar conversando com ele assim diretamente, clamando a ele, ele sabe agora o que todas as pessoas estão pensando, que estão falando. É uma mente que... É por isso que muitos, às vezes, cientistas, filósofos, né, estudiosos, às vezes desacreditam de Deus porque diz como Jesus pode fazer isso, né? Pode ficar indagações, tudo, né? E a gente ali respeita, tenta ajudar da maneira possível, né? Como eu estava conversando até hoje num grupo, que eu tenho amigo ateis, eu tenho amigo, entendeu? De outras religiões, amigos que não acreditam em Deus, amigos que não estavam preocupados em saber se Deus existe, mas agora estão até procurando, né? Não sei como é que está agora, e por aí vai, entendeu? Por aí vai, é interessante, é muito interessante estudar, né, estudar a pessoa de Jesus, não é? Muito interessante, é muito bom, vou ficar por aqui, por este vídeo, por essa terceira parte, mas se for ter uma quarta parte, eu acredito que vai ter, porque aqui só foi um resumozinho de nada, né? Assim, quando eu digo de nada, um resumozinho bem pouco, né, para nós, né? Uma introdução, assim. Essa aqui foi uma introdução, que eu digo, né? Mas a gente ali pode se aprofundar mais no estudo, mais, um pouco mais a fundo, né? Aprendendo ali com Jesus. Conhecer assim, um pouquinho de nada, não é diminuindo jamais o estudo da palavra de Deus, não, não é isso. Estou dizendo que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, né? Quanto mais estudamos, mais ela tem, né? Para falar conosco, tá certo? Então, Deus abençoe, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, e fiquem na paz de Deus, amém? Se for ter uma quarta parte, que eu acredito que vai ter, que eu quero, só continuaremos lá no YouTube para fazermos um vídeo mais tenso. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus.